A reforma da Previdência foi um tema quente discutido nas últimas semanas. Muitos acham uma injustiça e que perderão direitos. Porém, como será demonstrado, a reforma da Previdência é uma questão aritmética que a torna urgente e relevante. Nesse segundo vídeo, sobre o centenário de Roberto Campos, eu vou comentar como o debate da Previdência está contaminado com uma visão conspiratória de mundo, a qual Roberto Campos sempre combateu, pregando o pragmatismo e a racionalidade na discussão das políticas econômicas do país. Políticas econômicas equivocadas ou certas materializam-se em resultados negativos ou positivos vários anos depois. A reforma da Previdência ela se torna urgente devido ao imobilismo de correções que deveriam ser feitas no passado. Vamos, portanto, aos fatos que mostram que é urgente a reforma da Previdência. O primeiro ponto é demográfico. Samuel Pessoa diz muito bem que o Brasil é um país que ficou velho antes de ser desenvolvido. A nossa pirâmide demográfica está se aproximando cada vez mais do Japão. Então, os recursos que são pagos às aposentadorias e pensões, na maior parte, vêm dos trabalhadores que estão na ativa. Como cada vez mais as pessoas que se aposentam vivem cada vez mais, e as pessoas, os jovens que estão trabalhando cada vez menos no setor formal, é criado um déficit na Previdência. O segundo ponto é que a crise econômica criada pelo governo anterior antecipou a previsão de colapso do sistema previdenciário em pelo menos 20 anos. O terceiro ponto é que, caso a reforma não seja feita, daqui a 10 anos, as despesas com aposentadorias e pensões representará 63% do PIB abatido do pagamento de juros. O quarto ponto é que, caso a reforma não seja feita, será necessário aumentar a carga tributária em mais 10% até 2060. Aumentar impostos sempre é ruim porque atravanca a atividade econômica e quanto mais dinheiro na mão de político, mais corrupção. O quinto ponto é que, caso não seja feita a reforma da Previdência, os mais pobres seriam mais prejudicados. Isso porque no regime tributário brasileiro, a maior fonte de recursos vem de impostos sobre o consumo e não sobre a renda. Como os mais pobres pagam proporcionalmente mais imposto do que os ricos no seu consumo, o aumento de impostos para cobrir o déficit da Previdência prejudicaria mais os pobres. O sexto ponto é que os pobres se aposentam mais tarde e por idade, enquanto que as maiores rendas se aposentam mais cedo porque possuem empregos formais e contribuem por mais tempo. Então eles se aposentam com 35 anos de contribuição. O sétimo ponto é que servidores públicos se aposentam com o valor integral dos seus salários quando se aposentam, e não com o teto de 5.500 que é aplicado no setor privado. O pagamento de aposentadorias dos empregados de servidores públicos representam 4% do PIB. Esse valor é muito maior do que economias como a do México, que é 1%, ou Coreia do Sul, que é 0,5%. A Grécia quebrou porque na sua previdência 3,5% do PIB era pago para servidores públicos. O último ponto é que a reforma busca convergir as regras de aposentadoria. Então, servidores públicos e políticos seriam prejudicados na medida que convergeria para a regra do setor privado. Existem tentativas de tratar diferente algumas categorias, e o ideal não seria isso. O ideal é que todos convergissem para uma mesma regra. Na verdade, o ideal era que não houvesse nenhuma reforma da Previdência do jeito que está acontecendo. A questão é que isso é reflexo de decisões equivocadas do passado, decisões que não foram tomadas. É o que eu vou comentar no próximo ponto. Por exemplo, em 1958, Roberto Campos apresentou um estudo que demonstrava que o Brasil, um dos países mais pobres na época, não estaria preparado em fornecer os investimentos necessários para abrigar o enorme contingente de pessoas que viriam nas décadas seguintes se fossem mantidas as taxas de natalidade na época, que estavam em torno de 2,4% ao ano, que acabaria piorando na década de 60 em torno de 3%. Ele demonstrou que
o Brasil não seria capaz de investir na quantidade necessária de escola, posto de saúde, transportes, tudo aquilo que é necessário para abrigar esse contingente de pessoas. E, de fato, quando chegou no ano 2000, foi constatado 35 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. E nessa época estourou a violência urbana, os gastos com segurança pública. Em 1983, Roberto Campos fez vários projetos de lei. Destacam-se 3. O primeiro foi a criação do seguro-desemprego. O segundo é que o acordo entre patrão e empregado prevaleceria sobre a CLT. E o terceiro é que ele criava um sistema de previdência privado, ou seja, haveria uma conversão para o sistema privado de previdência, na qual cada pessoa teria uma conta que seria contabilizado o valor acumulado. Desses 3 projetos de lei que Roberto Campos elaborou, somente o do seguro-desemprego foi aprovado tempos depois. As suas contribuições a respeito do saneamento do sistema de previdência não foram ouvidas. Para tratar com esse terrível prognóstico, que acabou sendo verificado no ano 2000, ele dava algumas sugestões, né? A primeira é que ele batia forte na necessidade de que a Petrobras trabalhasse com empresas estrangeiras e acelerasse a produção de petróleo, porque a produção da Petrobras e a evolução estava muito baixa, e com isso diminuiria o déficit na compra de petróleo. Esse déficit na conta corrente de aquisição de óleo do exterior aumentou muito a dívida do Brasil naquela época. O outro ponto que ele sugeria é que deveria haver um programa de conscientização de planejamento familiar, ou seja, de modo a baixar aquelas taxas de nascimento de 2,4% em 58 e 3% em 60, fosse para 1% na década de 2000, fazendo esse programa de planejamento familiar. Isso aqui é contado nesse livro. Ó, esse livro aqui é de 1967. Desde aquela época ele está falando isso. A questão é que, na época, Roberto Campos recebeu muitas críticas, o apelido de Bob Fields, por achar que havia um complô entre os Estados Unidos e ele para vender pílulas anticoncepcionais, para vender remédios da indústria farmacêutica americana, ou até para que a indústria americana de petróleo entrasse no Brasil para roubar nossos recursos. Os últimos pontos que eu gostaria de comentar foi o trabalho de Roberto Campos na Constituinte de 1988, na qual ele foi muito criticado porque ele era totalmente contra ao texto da Constituição da época. Roberto Campos ele falava que se a pobreza fosse acabada por decreto, por Constituição, então seria bom criar uma Constituição a cada ano. Ele fez um trabalho muito interessante que ele demonstrou, e naquela época não tinha Google, né? Ele foi contando as palavras na Constituição e demonstrou que direitos, por exemplo, tinha 66 vezes, garantias tinham 44 vezes essa palavra, e eficiência só tinha uma vez. Então fica claro que não adianta você garantir um direito na Constituição. O que deve existir é eficiência econômica para que ele surja de fato. Como sempre, nessas situações, Roberto Campos tinha frases espetaculares que resumia a situação da época, né? Então, por exemplo, ali na Constituição de 1988, ele comentou que os progressistas lutaram bravamente pela abertura política, mas fecharam o caixão do desenvolvimento econômico. A outra é que ele comenta que as nações não aprendem por experiência, mas aprendem por fadiga. Faça os posts de tudo isso que conversamos. O que diria Roberto Campos a respeito da discussão da Previdência atualmente? Provavelmente ele diria uma frase muito engraçada: o Brasil precisa largar a chupeta da ideologia e começar a trabalhar na bigorna da realidade.